Bom dia! Estamos prosseguindo com a história da igreja. Estamos ainda no capítulo 1 do livro A Igreja. O título desse capítulo é O Nascimento da Igreja. Hoje estamos aqui no tópico O Crescimento da Igreja. A nova fé mostrou-se tenaz, firme, segura, apesar da morte de seu fundador. Os discípulos de Jesus, e mesmo um deles, Simão Petrus, haviam abandonado Jesus, mas sua fé foi restituída pela ressurreição. Jesus teria aparecido perante eles após a morte para que anunciassem as boas novas sobre o poder supremo do Espírito Santo de Deus. Esta revelação foi, a princípio, apresentada em contexto puramente judaico. Os judeus deveriam ser enviados para converter os gentios. De fato, a ordem partiu de Jesus, que seus discípulos fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E finalmente, até a extremidade da terra. Exatamente assim aconteceu. Jerusalém, a principal capital da Judéia, então província romana, foi evangelizada. Disso o próprio sumo sacerdote deu testemunho. Vamos conferir? Atos capítulo 5, versículo 28b. Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. No início, o avanço da igreja no sentido geográfico foi Judéia, Galiléia e Samaria. Vamos conferir. Atos capítulo 9, versículo 31a. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Atos 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos 21, versículo 20b. Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Tudo começou com o Ide, ordem imperativa de Jesus, por assim dizer. Inicia-se em casa, Jerusalém, estende-se pelos territórios vizinhos e continua até os limites geográficos do mundo. Tanto Mateus como Lucas escreve todas as nações. Portanto, não há diferença ou discriminação em relação a povos, culturas e políticas. À vista de Deus, o pecador não apresenta diferença de cunho racial. A comunidade cristã de Jerusalém cresceu rapidamente. Logo passou a incluir judeus que tinham vivido dispersos, naturais da Galiléia e da Judéia, e mesmo alguns dos sacerdotes. Uma lição de administração é vista na distinção entre os oficiais da igreja primitiva, uma classe para servir as mesas, para administrar as finanças e cuidar dos necessitados,
e a outra para dedicar-se à pregação e à oração. A igreja expandiu o número de discípulos também, mas foi em Antioquia, observação, Antioquia da Síria, que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Antioquia ficou conhecida como o berço do cristianismo gentio. Influenciou o norte e o leste do Império Romano. A história da igreja registrada em Atos dos Apóstolos é considerada uma continuação dos atos poderosos de Deus registrados no Antigo Testamento e do ministério de Jesus. Em sentido mais claro, o livro de Atos registra a história da salvação. A igreja cristã de Jerusalém e de toda a Judéia sofre severas perseguições. Nos primeiros tempos do cristianismo, os primeiros discípulos de Jesus sofreram grande perseguição física e ainda no tempo em que o escritor aos Hebreus escreveu sua epístola, muitos se encontravam em prisões. Vamos conferir isto. Hebreus capítulo 13, versículo 3a. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles. Eles tiveram suas propriedades confiscadas e também pode-se imaginar que o isolamento social que sofreram levou-os a sérias dificuldades econômicas, vistos que muitos perderam seus empregos por viverem num mundo hostil aos seguidores de Cristo. Apesar de todo esse sofrimento, diz o autor da Epístola aos Hebreus que os hebreus ainda não resistiram até o sangue. Vamos conferir isso? Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ainda não resistisseis até o sangue, combatendo contra o pecado. Vejam isto, meus queridos. Isso parece indicar que, a despeito da hostilidade que sofriam, nenhum dentre eles havia sofrido o martírio ainda. O primeiro ataque fora chefiado pelos saduceus, o segundo pelos fariseus, e a terceira perseguição fora ordenada por Herodes Agripa I. Esse grande assalto das forças do mal contra os discípulos atingiu as lideranças da igreja, Pedro e Tiago. Mas o julgamento de Deus pesa sobre Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era edomita e orgulhoso, não deu glória a Deus, por isso morreu comido de vermes, após ser ferido por um anjo. Vamos conferir? Atos capítulo 12, versículo 23. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Joséfo, famoso historiador judeu, nos dá substancialmente a mesma história, mas com maiores detalhes. Sem a narrativa de Joséfo, conclui-se que Agripa morreu imediatamente, embora Lucas, escritor do livro de Atos, não afirme isso. Joséfo conta que Herodes experimentou horríveis sofrimentos por cerca de 5 dias, no final dos quais teve morte horrível. Isso no ano 44, com 54 anos de idade, deixando 4 filhos, 3 dos quais
são mencionados também no livro de Atos. Agripa II, Berenice e Drúzila. A igreja, segundo se entende pela Epístola aos Hebreus, estava propensa à apostasia, isto é, a abandonar a fé verdadeira. Apesar disto, como já mencionado em linhas acima ou falado anteriormente, a Epístola aos Hebreus não é um compêndio de advertências contra o julgamento vindouro, mas de advertência quanto ao progresso espiritual. Se você gostou desta live, deixe o seu gostei. Se inscreva em nosso canal para que você possa receber novas notificações. Na semana que vem, sendo a vontade de Deus, estaremos estudando o capítulo 20 do Apocalipse. E muito em breve, voltaremos com o capítulo 2 do livro A Igreja. Bom dia!